PEC das prerrogativas ou PEC da blindagem? Vamos dialogar sobre isso? Ri, olá, tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo bom, e você? Tudo jóia também. Eu gosto de falar sobre esse tema aí, hein? Mas antes de falar desse tema, eu quero te contar uma coisa. Conta. Você sabe, né, que a nossa mesa foi invadida, teve gente que veio, teve gente que deixou aqui as digitais e agora não dá mais para pagar essas provas. Onde a gente tá sem blindagem, então? Sem blindagem. Tá. A gente estava sem blindagem. Não, é gente que já veio aqui, É. vieram como convidados, né, algumas vezes, e aí acho que foram tocados por essa coisa que o diálogo criminal pode promover nas pessoas, ou o contrário, né? Ou então, ou o diálogo foi tocado pela sabedoria deles. Acho que é as duas coisas. Quem são? Quem são? Quem são? Não, o problema não é quem são. O problema é que agora o que vai acontecer? Na verdade, assim, eles vieram como convidados e agora eles integram oficialmente, né, o diálogo criminal. O diálogo Ou criminal. seja, eles vão estar aqui com mais frequência, né? Eles quem? Quem? Oi, Jana! Oi, gente. Ó, o coração até dispara recebendo uma notícia dessa, um anúncio tão legal. Eu não podia estar mais feliz com essa oportunidade de fazer parte do Diálogo Criminal, que é o meu podcast preferido, com advogados que são vocês que eu admiro muito. O Rafa e o Felipe não estão aqui, mas também os admiro muito. E recebo com muita honra e carinho esse convite e essa oportunidade. Obrigada. Que bom, porque é da mesma forma que a gente fez o convite. Com certeza. Não, e tem mais um. E O tem outro mais disse um. que veio só pra falar verdades. Só para falar verdades. Só pra falar verdades. Quem é? Quem é? Que vem... Luiz Felipe Marzagão. E aí, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu não venho só para falar verdades, eu venho pelo café e pelas risadas. Na verdade, é isso, tá? É isso, né? É isso. Não, mas olha, muito legal, obrigado pelo convite. Aceitei de uma forma muito feliz. E eu acho que eu fui tocado pelo podcast, não o contrário, posso afirmar com certeza. Porque bonito. a forma livre, as discussões de ideias e as experiências práticas, né, que todos trazem, eu acho que são muito interessantes e contribuem muito para o debate para quem está assistindo. Então, eu fico extremamente orgulhoso e honrado de ser considerado por vocês para esta missão. Obrigado pelo convite, gente. Vou tentar honrar com... A satisfação é nossa, você sabe. É nossa. Não, vamos parar de rasgar vamos parar seda, de gente. rasgar. Já Não, tá bom. na verdade é o A cota seguinte. de rasgação foi ok. Chega. Todo mundo valeu. Já Agora vamos em entendeu. frente. Mas ó, só pra rasgação, só mais um pouquinho. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa gravação hoje, que vocês dois estão juntos e eu pude dar esse boas-vindas. Tô muito feliz. Depois show. a gente gosta de conversar com gente inteligente, com gente preparada. Então, ter vocês aqui vai ser incrível. Saber que vocês vão estar cada vez mais vezes, vão estar sempre... É incrível. Obrigada, viu, por vocês terem aceitado o convite. Recíproco, na íntegra. Na íntegra. Na íntegra. Então, vamos lá. Blindagem ou não blindagem, prerrogativa. Vamos só situar o pessoal do que a gente está falando. Se bem que, assim, você precisa morar meio em Marte, né? Se você não Se você sabe não do está que a gente... acompanhando... Se bem que eu adoro, não tem umas pesquisas, assim, eu acho ótimo, pesquisa de... nesse momento, eles começam a fazer pesquisa eleitoral, De né? opinião e de- Não, sai umas coisas Aí tipo, sai umas coisas 93% conhecem o presidente Lula. Mas esses 7% que não conhecem? Não conheço, assim, às vezes, né? Porque tem aquelas pesquisas que você fala, quem você votaria e é espontâneo, né? Você ainda não tem candidato. Aí, você conhece, você não conhece. Cara, tem gente que não conhece o presidente, tem gente que não conhece o Bolsonaro, tem gente que não conhece. Eu fico, gente, surreal. Mas, enfim, né? Vamos considerar que se a pessoa tá ouvindo a gente, certamente essa pessoa minimamente tomou conhecimento dessa Discussão. proposta de emenda constitucional, dessa discussão. Primeiro, eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa, né? Proposta de emenda à Constituição, ou seja, o que a gente está pretendendo, que o Congresso, né, a Câmara, pelo menos, né, está pretendendo é mudar o texto constitucional. Não é uma leizinha qualquer, não é uma... Não né? é pouca coisa. Não é pouca coisa, é mudar mesmo o texto constitucional. Mas- Isso requer inclusive um procedimento muito mais... Específico, né? especial, rigoroso. Pelo que eu pude perceber no domingo lá na Paulista,
Tem muita gente que conhece. Ah, não, tem muita gente que conhece, mas ainda... É interessante isso, né? Quer dizer, não é só o oba-oba, né? O Não, pessoal acho que realmente... Muita gente conhece, assim, sabe o que está sendo engendrado. Uhum. Né? E aí, quando você fala em proposta de emendar a Constituição, vale lembrar, para quem está vendo, e às vezes a pessoa eventualmente não é da área jurídica, né? Vale dizer o seguinte, a Constituição, podemos dizer assim, de uma forma didática, está no topo das normas ali. Então, assim... É a mais importante. É a mais importante. A partir do que está definido na Constituição é que se definem as demais leis. Isso. Basicamente, de uma forma bem didática, podemos dizer que é assim, né? O lance da pirâmide e tal. Então, o que eles querem é uma coisa que já existiu no passado. né? Então, mas Foi- vamos. também- Vamos. Eu acho que é melhor a gente. Eu acho que é melhor a gente ir ao contrário. A gente não tem um roteiro fixo, como vocês sabem, né? Mas eu acho que é melhor a gente ir ao contrário. Eu acho que primeiro a gente devia falar quais são as mudanças e para depois a gente ir para o que já existia. Porque é muito próximo, mas assim, foi mudado, né? Então já foi mudado uma vez, né? Sim. Então, para que a gente vai voltar atrás, né? E por que o Ricardo tanto gosta desse tema? Por que você falou isso logo de largada? Pra ser honesto, como sempre... Como sempre, todo mundo é Pra aqui. ser honesto, eu gosto muito de política. Tá. Gosto de política. E Nossa, a gente não tinha nunca tinha notado, percebido? Ri, não tinha percebido. É? Sarcasmo! Eu, por acaso, já notei, porque eu te conheço há 25 anos, mais até. Mas. Eu que acabei de chegar não podia imaginar Não isso. dá pra imaginar, assim, de primeira, assim, você Não. convive pouco com ele, não dá pra imaginar. Não. A pessoa é um disco quebrado sobre política. A pessoa Então. quase me enlouqueceu na pandemia, a pessoa. Mas, enfim. Não, mas, então, Mas siga. olha só. Eu queria lembrar aqui, acho importante fazer um ponto, que não existe, hoje, do jeito como está redigida a Constituição, não tem necessidade de uma licença prévia para que sejam processados senadores e deputados. É verdade. Então, assim, o senador ou deputado pode ser investigado, pode ser processado, vários têm sido, tá legal? Sim, E assim, tudo bem, eles têm foro por prerrogativa ou foro privilegiado, isso é outra história. outra história. Quem é que... Onde é que são julgados deputados e senadores? Em regra, no STF, no Supremo, né? Mas não existe necessidade de uma licença prévia para Quer dizer, investigar Embora ou julgar. exista a suspensão, né? A Isso. possibilidade de suspender. Mas assim, isso já existiu. Então, Né? só para deixar claro, ó, eu, pessoa comum, né, que não tenho nenhuma função, né, se Você amanhã tem se muitas sus- funções, Cris, não, você só não tem não função tenho função pública. pública, isso, é verdade. Embora a advocacia seja um munus público, vamos ressalvar, é importante. Muito obrigada, Fê, é verdade. Eu ia deixar passar essa, né? Eu tenho muitas funções, mas nenhuma que me deu o foro privilegiado. Boa. Então, assim, se alguém suspeitar, né? Se a polícia suspeitar de que eu pratiquei algum crime, ela vai me investigar. E se o Ministério Público entender que tem elementos suficientes, vai me processar. Não precisa de autorização de ninguém, porque eu não exerço nenhuma função pública. Quando você fala de licença prévia, a gente está falando de uma figura que funcionava da seguinte forma. Se você faz parte de uma das casas do Congresso Nacional, você, em algum momento histórico, a gente precisou de uma licença prévia dessa casa, então uma autorização para que aquele parlamentar fosse processado criminalmente. E aí, hoje, da forma como a Constituição está hoje, essa licença prévia não é existe. necessária. Quando você perguntou para mim por que eu gosto muito do tema, ou você, foi você, então, porque esse tema tem muito a ver com política, porque é isso, você vê, os deputados, eles votaram uma proposta de emenda que os protege no seguinte sentido: para sermos processados, nós teremos que autorizar. É mais ou menos como se alguém, para processar você, tiver que pedir uma autorização para você mesma. Ou para Tá a OAB, entendendo? por exemplo. Isso. Ou pro Se a diálogo OAB não- criminal. Pro diálogo criminal. Assim, ó, você processar a Cris, Pros tem que... amigos, pros tá entendendo? amiguinhos, O petit comitê. Pro petit Isso. comitê, tá É, entendendo? E evidentemente, e eu fui ver como é que os partidos votaram, né? Como os partidos votaram, não preciso dizer em quem eu votei, mas evidentemente que eu não esperava da minha deputada que ela votasse de forma diferente, ela votou contrariamente, tá? A minha A essa também. safadeza, né? Depois a gente até pode ver a enquete aqui, depois o seu, enfim, né? Mas a minha votou contrariamente. Mas, por exemplo, os deputados do PL não me surpreenderam. A bancada em peso, de 100%. forma avassaladora, Inclusive, votou a o favor. presidente do partido, do
será beneficiado diretamente. Isso, veja só. Passar, então... Não apenas a licença prévia, então assim, a necessidade de uma licença prévia vai alcançar não só deputados e senadores, se passar essa desgraça, né? Como vai alcançar gente que não é política. Gente que quer dizer, não é política. Não tem político, mas não é política, não. Tá É político, mas não tem mandato. Né? Isso. Cara, é presidente de partido, mas não tem mandato eletivo. Né? E aí, esse cara também precisaria, então, de uma licença prévia para ele ser processado. E a gente tem outros retrocessos aí também, né? Além desse que você está falando, que é muito grave, de ter que ter autorização para processar criminalmente, também estão querendo instituir a autorização para prender em flagrante e o voto secreto quando julgarem se vai ou não estará esse processo. Então é muito grave, né? É muito Essa grave. é outra desgraça voto que passou. secreto é a segunda bizarrice disso, né? Explica como é que é esse voto Qual secreto? é a Como transparência do... Não, mas assim, gente, eu queria só dar um passo atrás antes de lembrar o seguinte. Por que no passado existiu isso aí? Porque havia um contexto histórico de 21 anos de ditadura e de receio de perseguições políticas a membros do poder representativo, legislativo, né? Então, houve um período em que esse receio tinha alguma justificativa, né? E perdurou até 2001? 2001. Perdurou. E de lá até 2001, acho que de 250 tentativas de instauração de investigação, uma foi autorizada. Então, assim, então, na verdade... esse aspecto histórico é relevante. É muito relevante. Entre 88 e 2001, foi isso que vigorou. Foi isso que vigorou. 13 anos, né? Por 13 anos, vigorou essa sistemática de que para que fossem processados, né, os congressistas, senadores. os parlamentares, havia necessidade dessa autorização prévia. Foram feitos 253 pedidos. Isso. Tá? Um foi concedido. Né? Não, e pior, entre os 43 barrados, foram negados e o resto eles só... nem votaram. Prescreveram ou nem analisaram. Eles nem votaram. Né? Entre esses, tinha crime de homicídio no meio. Tinha. Lembrando. O Pascoal. Aliás, mudou a regra, se eu não me engano, depois a do partir caso dele. dele. O Congresso não autorizou, depois cassou. O Congresso normalmente tem essa postura, né? Não, eu não vou deixar, eu resolvo aqui. E aí, esse caso, que era um caso muito grave, era um negócio de... Esquadrão da Morte. Teve tortura e Esquartejou morte. com motosserra. Foi um negócio assim bizarro. Aí depois mudou, né? Depois de 2001 que mudou depois disso, né? E aí hoje ficou como? Na verdade, assim, hoje... Não é que assim, saiu de graça também, né? Hoje pode existir o seguinte, né? Não precisa de licença prévia... Antes dessa PEC passar agora, né? Então, assim, como tá agora... deputados e senadores podem ser processados sem necessidade de licença prévia. Mas, né, a casa respectiva é comunicada pelo Supremo da existência do processo. E eles, os senadores ou deputados, podem, por maioria, né, de votos, ou seja, suspender a tramitação do processo. Que foi o que aconteceu no caso do Alexandre Ramagem. Isso. No caso do Ramagem, que está sendo processado lá com a turma golpista, né? A Câmara, por maioria de votos, sustou o processo dele em relação a todos os crimes. O Supremo falou, não. Não, porque não é isso que está escrito na Constituição. A Constituição fala que os crimes que podem ser sustados são aqueles que ele tenha cometido, supostamente, depois da diplomação. E de todos os crimes que eram imputados a ele... Né? Só 2 seriam depois da diplomação. Então, em relação a ele, né, o processo não está completamente suspenso. Está suspenso em relação a 2 crimes. Em relação aos outros 3, acho que são 3, né? Tramitou e tal, e ele já foi condenado. Sim. Isso. Então, eu acho importante esse passo para trás, porque o que eu percebi nas mídias sociais foi o ataque à ideia. E o problema não foi a ideia, né? O problema foi a execução. Né? Então, assim, de fato, quando a gente teve a Constituição Democrática, realmente, né, o que você falou, e eu queria ratificar. Foi muito importante. Essa ideia de você pedir essa autorização para dar autonomia, para dar liberdade para os parlamentares de exercerem a sua prerrogativa como representantes populares,
quando a gente estava saindo de uma ditadura... Fazia todo sentido. Fazia todo sentido. É igual a imunidade material. Exatamente, Sim, né? A liberdade por votos e palavras. Manifestação, exatamente. Que faz sentido. E começaram a né? desvirtuar Aí também. sim. Faz todo sentido. Então, que por sinal não é esse o motivo, a desculpa que está por Exatamente. trás de querer colocar essa regra de novo, né? Quer dizer, o que foi? É o caso do Daniel Silveira? O Daniel Silveira. Que começou a gerar essa tensão, Foi. né? Que crime contra a honra sempre foi tratado, né, pela legislação criminal como segunda categoria. Isso. Né? Coisa mais difícil do mundo é você emplacar uma queixa-crime, né? E vai, de repente, sentiram na pele o problema que é esse delito ser tratado como de segunda categoria, porque praticamente é isso que o pessoal vinha fazer naquela época, né? Depois escalou, né? Sim, Claro, sim, depois sim, escalou. Mas Mas rigorosamente, começou com isso. Com isso, né? Com xingamento, com ataque. Com a difamação. Com difamação. Né, as fake news, né? E numa larga medida, elas eram baseadas justamente Mas e em hoje, ataques, gente? né? Janaína, você acha que hoje existe um clima que justificaria um retorno a esse tipo de regra? Você acha que é para tanto? Não, de forma alguma. Eu sou contrária a isso com muita segurança. Acho um absurdo, acho que a gente não pode aceitar esse retrocesso. Acho que viola normas constitucionais basilares, assim, viola a independência de poderes, viola a transparência quando você esconde o voto da pessoa que foi colocada ali para te representar. Então, poxa, se é meu representante, eu preciso saber como que está opinando, como está decidindo, se de fato ele está me representando ou se está defendendo interesses escusos que não são claros. E é isso que você falou, me chama muita atenção também, porque é o seguinte, né, gente? Com tantas urgências e premências que o nosso país tem, né? Veja, você não acha interessantíssimo que um projeto desse termina sendo votado antes do projeto da isenção do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais? A isenção do imposto de renda... renda... É meio absurdo, ou só eu que fico... Não, a isenção do imposto de renda tá na fila, por exemplo, tá na fila esperando. Sim. Entendeu? A vez dela, porque isso aqui tá na frente. Mas aliás, importante. por falar em tá na frente, acho que vale lembrar que hoje, dia que a gente tá gravando, né? Hoje, 24 de setembro, né? Tá na CCJ do Senado. Então, hoje vai ser votado na CCJ do Senado, porque, assim, sendo um projeto de emenda à Constituição, tem que passar, né? Então, é votado na Câmara, depois tem que ser votado no Senado. No Senado vai passar pela CCJ. Aliás, espero que não passe, né? Vai ser votado, vai passar nesse sentido. Vai ser votado na CCJ. O senador Otto Alencar já falou que não passa. Não tem como passar, né? Ele já falou que lá não passa. Para quem não se lembra dele, dá uma olhadinha lá na CPI da Covid. Da Covid. Né? Aquele senhorzinho lá, grisalho e tal. Simpático, né? Simpático, por sinal. Enfim. Eu falo que eu gosto de política, enfim. Então, hoje está sendo votado lá. Eu espero que já seja enterrado lá. Se não passar, cabe o recurso, né? Mas aí é uma coisa, acho que do voto secreto, do recurso... Mas já é um ponto, né? E até da suspensão. Isso marca, né? O parlamentar que vai recorrer ou que vai apresentar o pedido de suspensão. Isso marca, né? O parlamentar que votou assim, votou assado. As notícias eram todas essas. Veja como votou cada um dos parlamentares. Veja como votou. Porque isso a gente espera, né? Que deu uma... Pegou muito mal, né? Na verdade é que pegou muito mal. Pegou mal. Foi muito ruim. Pegou mal. Em todos os sentidos. Não tem como justificar um negócio desse. Como eu estava dizendo, não é. Não. Você acha que o Daniel Silveira, ele é um perseguido político? Não é, né? Pra ele precisar de uma espécie de proteção dessa, que talvez a casa... perseguido no sentido criminal da palavra, talvez, assim, né? Foi perseguido, né? Pelos órgãos de persecução, isso, tudo bem. Mas ele é um perseguido de forma político. Justa, né? Ele foi perseguido de forma justa. Gente, não dá. O pessoal quer transformar, né, os crimes que são praticados em opiniões. Isso é a minha opinião. Não é a sua opinião. Desculpa, né? Existem regras. Se você ultrapassa... Quem confunde, como diz o Reinaldo Azevedo, ele fala, quem confunde liberdade de expressão com crime está fadado a confundir crime com liberdade de expressão, né? Então. Mas acho que é pior até, porque assim, não é só liberdade de expressão. Né? Não é só esses crimes, né? Vai a gente está falando de corrupção, qualquer crime. A gente está falando de tudo. Violência doméstica. É por isso que a gente está aqui discutindo a PEC no diálogo criminal. Porque assim, você vai dizer, mas você está falando de uma alteração da Constituição, mas que vai blindar
essas pessoas, esses parlamentares, de serem investigados e processados criminalmente por qualquer crime. Homicídio, violência doméstica, corrupção. E aí, a gente tem esse congresso... Desvio de emendas lá. Então, a gente tem que esse é o contexto, né? Acho que esse é o contexto, Esse é o contexto, né? Duas coisas. Né? O Dino tá lá em cima das emendas, Isso. né? Então, o que são essas vai emendas? Vai alcançar uma turma aí, né? Vai alcançar uma turma, né? Que tá destinando dinheiro... Né? Exatamente, eles querem se blindar com relação a isso, né? E aí tem uma outra coisa, né, Cris? Assim, peraí, rapidinho, só uma coisa. Veja bem, eles estão querendo que a gente confie que eles vão ter o discernimento para decidir se aquele parlamentar vai ser ou não vai ser processado criminalmente, porque também não é ser punido, mas processado criminalmente. Esse mesmo povo é o povo que está aí distribuindo dinheiro, é o mesmo povo que é isso, né? Decidiu que não vai votar a isenção do imposto de renda. Então, essas pessoas, né, que têm esta visão, vêm falar de democracia, de independência dos poderes, de garantia para a democracia. Essa gente é que está aqui querendo a PEC da blindagem. E aí vem o Moro. Vocês viram que o Moro tentou fazer um arremedo na PEC da blindagem? Falei, não. Eu vi. Uma então, PEC meio light? Meio light, só para crime contra a honra. Aqui, né? O Moro é muito descarado. Por quê? Porque ele está sendo, né, processado criminalmente pelo que ele falou lá do Gilmar Mendes, né? Então, da cadeia da festa junina, não foi? Se passar a PEC do Moro, ele se beneficia. Gente, muito descaramento, isso, né? Um agravante que a Jan bem lembrou, né, gente? É uma votação secreta. Quer dizer, eles ainda querem a garantia de anonimato, né? De votar. Assim, gente, é um negócio que... beira um absurdo isso aí. Me surpreende a coragem de votar a favor de um projeto como esse, porque escancara uma tentativa de se esconder que a gente não pode aceitar. Não dá. Pode aceitar. Não tem o menor cabimento. Não dá. Tem uma coisa, né? Eu quero sua opinião. Não, deixa ela falar o que ela viu. Desculpe. Não, pode falar, mas me lembrou da... Não vai dar, Jana. Não vai dar. Não, tudo bem. Porque a gente chegou a conversar ali fora, né? Antes de começar a gravar, essa coisa de o crime organizado começar, disso ser uma forma... se entranhar. De proteger o crime organizado se entranhando nos poderes. No caso, no poder legislativo. Sim. Né? Não tem essa possibilidade? Tem, principalmente porque, de repente, uma pessoa que está ali ocupando uma cadeira pode trazer junto com ela outras pessoas que não estão na cadeira, né? Então, bem observado, Ricardo. E é um cuidado que a gente tem que ter redobrado sobre esse ponto. Pode acontecer. Não, e já invadiram a Faria Lima, gente. Né? Assim, o que a gente sabe, né? Não vamos falar do que a gente acha, vamos falar do que a gente sabe. Né? Então, assim, o PCC na Faria Lima, quanto custa? E quanto dinheiro eles têm para que isso chegue até o Congresso? E aí, que tipo de lei a gente vai ter? Como tudo tem a sua graça, tem também o lance dos arrependidos, né? Os arrependidos são Os arrependidos, assim, eu vi vários cortes de deputados arrependidos. Cara... Assim, ou assim, eu não sabia exatamente o que eu tava votando. Esse pra mim é o pior. Não, esse é o pior. Eu não sei, se for verdade é baixo. E assim, ou então... E se for mentira, é canalice. Então é baixo também. Não tem salvação. Não tem salvação. Então, assim, ou eu não sabia exatamente o que eu tava votando, ou votei, mas me arrependi. Eu votei, mas me arrependi. Mas se arrependeu por quê? Porque ficou exposto, porque foi criticado. Exato. Não é porque se arrependeu na essência e falou, eu revi o projeto e realmente ele não é adequado. Não, eu fiquei com vergonha porque estou sendo muito criticado, destruído e agora eu quero voltar atrás. Né? E é por isso que é o voto secreto. É por isso que eles querem emplacar o voto secreto. É para justamente você não poder chegar lá e escancarar essa pessoa que votou uma coisa absurda, e aí depois vai no dia seguinte, me perdoe, eu me arrependi. Se o voto fosse secreto, ninguém estava cobrando dessa pessoa como ela votou. Né? É por isso que na PEC da blindagem eles ainda se blindam contra as críticas da opinião pública a respeito da escolha. Quer dizer, se você está escolhendo votar, pelo menos veste sustenta. Eu ia falar sustenta, dê a cara. Assim, não, para quem está vendo e não está entendendo exatamente o que é isso do voto secreto, é assim, pelo projeto, né, a concessão ou não da autorização que seria dada, né? Para abertura do... Para abertura... então tá. Então precisa pedir para processar criminalmente, precisa pedir uma licença prévia para os deputados. Beleza. Né? Que vão votar como?
secretamente, é isso, esse é o ponto. Ninguém vai ficar Eles vão sabendo. votar, ninguém vai saber como é que o deputado votou, se aquele deputado quis ou não quis autorizar que houvesse Exatamente. investigação, que houvesse processo. É isso. Não, isso é... Quer Cara, dizer, é não, isso, assim, ó, canalice, você tem um a baixaria. vídeo do deputado matando a mulher, É, né? nossa. E aí o STF vai lá e fala assim, eu quero processar. E aí, secretamente, o Congresso fala, não autorizo. É e aí muito essa pessoa complicado. sai Ah, mas quem andando votou rindo para da não autorizar? nossa Não cara. sabemos. Não sabemos. Foi secreto. Não sabemos. Numa democracia como a nossa, eu acho isso especialmente grave, gente. Porque a nossa democracia é uma democracia que, todos sabemos, o poder político está submetido ao poder econômico. E uma das poucas garantias que a gente tem de tentar minimamente neutralizar isso de uma forma bem ineficiente, né? Mas é a transparência. Né? Isso. Como é que você tenta neutralizar a influência do poder econômico sobre o poder político? Sabendo como cada um votou e deixou de votar alguma coisa, né? E Exatamente. aí, numa situação dessa, gente, é o absurdo do absurdo do absurdo. Eu não consigo imaginar como isso foi aprovado na Câmara, está indo agora para o Senado, né? E embora a gente tenha aí uma quadra alvissareira de que não vai ser aprovado, mas e se Não for? dá para garantir, Essa, né? essa se coisa for, do voto gente? secreto me fez lembrar quando a gente era criança que alguma coisa era quebrada em casa. Não fui eu, não sei quem foi, já estava assim quando eu cheguei. E é diferente do nosso voto secreto quando a gente é cidadão e vai votar no representante que a gente quer. Esse voto tem que ser secreto mesmo, Com né? certeza. Só para ninguém ficar com dúvida que a gente tá falando, eu sou contra voto secreto. Não, a gente é a favor, desde que seja do cidadão. Agora, da pessoa que tá ali para representar a gente, não tem que ser secreto, de jeito nenhum. Isso é Claro, até inaceitável. porque eu voto nela para ela me representar. Se Exato. amanhã ela tá votando pautas de forma Diferentes do contrária que ao você- que eu acredito, eu não voto mais nela. Exatamente. E aí eu acho que a incipiência da nossa democracia tá nesse Exato, momento. gente, é muito Porque frágil. se você sair para perguntar aí, em quem você votou para deputado? As pessoas não lembram. Né? E aí, se você não lembra nem quem você votou, como é que você sabe, como é que você cobra? Faz o controle, né? Faz o controle. Então, assim, acho que esse passo da conscientização é que acho que a gente ainda falha muito. Que, assim, gente, pelo amor de Deus, escolhe o seu deputado. É muito sério isso. Escolhe o seu deputado, escolhe o seu senador. Mas escolhe de verdade, né? Leva em consideração como ele vota nessas pautas, para depois, se ele for bom e for de acordo com o que você pensa, beleza, você reelege. Agora, se for contra, então você tem que saber em quem você votou e você tem que saber como que os deputados votaram essas pautas absurdas. Você me Porque lembrou. senão, Você me lembrou uma história muito boa Qual é? de um amigo nosso que falou assim: vou votar no fulano. Você perguntou por quê? Ele falou assim: o que ele já o fez? que ele já fez? O que ele já fez? No seu interesse, né? Só de não ter feito nada que me atrapalhe já tá bom. Ele respondeu isso mesmo. Foi isso. Só de não me atrapalhar, ele já fez muito. Eu falei, nossa. Meu foi boa. Deus do céu, não. Gostei. E ainda era naquela época em que. Acho que eu não sei se era eu que estava prestando atenção, comecei a prestar atenção nessa época. Mas, assim, era tipo um esportista que estava concorrendo a um cargo, né, no Poder Legislativo, assim. E aí a minha pergunta era essa. Tipo, o que você tá votando nessa pessoa? O que ele fez, né? Assim, da onde? E aí ele falou, só de A não me resposta foi atrapalhar, engraçada. ele já fez muito. A resposta foi engraçada. Meio trágico, Mas é na verdade. triste, É né? triste. É triste. Mas porque olha, é Cris, isso, né? em adição ao que você está dizendo, da importância do que você destacou, gente, é o seguinte: você não pode reduzir a atividade do parlamentar à questão legislativa, porque eles têm poderes que vão muito além da mera questão de legislar. Essa questão da emenda dos relatores, eles definem para onde o dinheiro vai. Pra onde vai a grana, Para velho. onde vai o Exato. dinheiro do orçamento. Eles determinam que tipo de assunto vai ou não ser discutido. Assim, eles têm as funções atípicas, né? Inclusive de própria CPI que você mencionou. Então, assim, Impeachment, vai muito velho. além. Impeachment. Por exemplo. Não é uma coisa assim que as pessoas possam fazer, como você está falando, né? Sem saber, ou como o nosso amigo aí da Só de não me atrapalhar. só de não fazer nada já tá bom. Não tá bom, gente. Pelo amor de Deus. Acho que essa mensagem que a Cris deu é fundamental. É importantíssimo, porque acho que isso fica por baixo, né? As pessoas têm essa mania de votar porque acha bonitinho, porque acha engraçadinho, porque fica lacrando, sem prestar atenção no que é importante. E isso que você falou é fundamental mesmo. São muitas as atividades que eles realizam fora, né? Criar lei, né? Ou criar lei para se proteger. Como se já já não não é fosse pouco. importante, Como né? se já não Já não fosse é pouco, importante, é. né?
Mas ainda a lei depois passa por um crivo, né? De Sim. constitucionalidade e tal. Mas as emendas, por exemplo, é isso, né? Quer dizer, é um dinheiro que é sequestrado do orçamento do Poder Executivo e que é sequestrado mesmo, assim, né? Sob Sim. o argumento de que, eu sou o representante do povo, então eu sei aonde que eles estão precisando. Eu sei onde gastar. Mas eu sei onde gastar. E sem dar, de novo, a transparência, né? Que é essa questão, né? Ok, você quer dar o dinheiro, mas diga para quem, por quê, quanto... E depois cobre para onde esse dinheiro... E a gente não sabe, né? É secreto por causa disso. Gente, eu só faço um exercício aqui de reflexão. Imaginem o que ia acontecer. Lembrem do clima do mensalão. Imagine o que ia acontecer se essa PEC da blindagem, se a ideia da discussão disso surgisse naquela época. Pensa, só pensa. Nossa, cara. Pensa no impeachment da Dilma, que dividiu o Revolução, país. velho. Era revolução. Pensa naquele clima, você fazer uma proposição de uma PEC que os caras vão ter o poder de decidir se eles mesmos vão ser investigados e processados ou não. Então, assim, me assusta que não está tendo uma revolução agora. Isso. Embora as manifestações foram super relevantes. Fiquei muito contente com isso, né? Mas, assim, gente, não dá, né? Acho que estamos todo mundo de acordo. Se o Felipe estivesse aqui, você acha que ele ia tá acompanhando também, Ricardo, ou não? Vamos deixar essa pergunta para ele? Vamos deixar a pergunta para ele, mas eu não tenho certeza. Você tá em dúvida? Eu não tenho certeza. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim também. Ele tá de acordo com a gente? Ele Acho tá... que sim. Que todo mundo aqui parece que foi unânime, né? Não não, tem como defender um negócio não desse, dá. né? Mas eu acho que, eu acho que essa PEC conseguiu uma coisa que acho que não estava existindo há um tempo, né? Você vê gente... consenso mínimo. Um consenso mínimo entre... Não gosto de falar polos opostos, mas assim, né? Você teve gente da direita contra, você teve gente da esquerda a favor, e aí sim. Mas houve um consenso... Assim, De um modo geral. É palhaçada, né, Rico? Como a gente fala no escritório. Palhaçada. É palhaçada, porque assim, tem um limite pra Um dia a palhaçada. gente tem que contar a história da palhaçada. Tem que ter um mínimo ético, e esse mínimo ético foi muito ultrapassado. Muito, e numa muito. ideia do seguinte, olha, gente, faz 20 e poucos anos que a gente já decidiu Que não esse é mais modelo um sistema... não Não presta, funciona, e tá não provado que não presta. funciona, tá? números, como vocês colocaram. Exatamente, aí, não é que assim a gente acha que vai dar errado. 240 e Exato, poucos. não é que a gente acha, já deu. Já Já deu foi errado. mostrado que não funciona. E deixa eu falar Exatamente. uma coisa dessa estatística. Muitos dos que foram barrados depois foram condenados, gente. Sim. Então não é assim que foi barrado e impedimos uma injustiça de ser feita. São casos que depois a pessoa ou foi cassada pela própria Câmara ou foi processado e condenado. É porque assim, caçada não precisa mais da autorização, aí beleza, Exato, né? e Caiu na aí vala comum. acontece. Sim. Então, assim, não é que tá sendo um sistema de freio, de contrapeso. não. Gente. Não funciona, né? Não, e esse argumento, assim, não, porque nós não estamos criando nada novo. Gente, eu acho muita disfarçatez. É muito Os que defendem, capturar né? a narrativa, né? Tá louco, meu. Assim, não, nós não estamos criando nada. Isso foi o que o legislador constituinte quis. Assim, então, aí deu errado. E aí a gente mudou. Pois é. E agora vocês querem errar para voltar a ser o que era antes. Mas a batalha hoje, gente, é uma batalha de disputa de narrativa. Pode perceber. Porque todos os lados enchem o peito para falar, não, mas eu estou defendendo a democracia. Só que o conceito é um problema de metalinguagem, né? Porque o conceito de democracia muda substancialmente de um grupo para outro. O preâmbulo do AI-5... difícil isso. Também... O preâmbulo do AI-5 menciona a palavra democracia, Então. né? Então, tá aí. Então, gente, coloque as suas preferências político-afetivas de lado e tenta pensar um pouco, né, nessas considerações que a gente está trazendo, porque eu acho que precisa. Estamos precisando, né? Estamos precisando. Essa aqui foi de uma cara de pau mesmo, que é sério. Não tem a outra forma de falar. Não tem, não tem. Eu acho blindagem bem leve. O termo da safadeza, a PEC da cara desfaçatez. Da bandidagem, né? Da bandidagem mesmo, da bandidagem mesmo. Não, e tem o pessoal que chama de PEC da prerrogativa, né? Prerrogativa de praticar delitos de maneira... Impune. Pô, não dá, não, gente. E aquilo, né? Porque daí você vai se reelegendo, e essa, né? Acabou, não né? Dá, gente. Não dá. Bom, vamos encerrar por aqui, antes que a gente levante nessa mesa, suba na mesa e muita cara de pau. Então vamos encerrar. Ri,
Alguma consideração final muito rápida? Não, eu só queria, assim, tô curioso aqui para saber como é que vai ser a votação daqui a pouco, deve estar rolando já, né? Qualquer coisa a gente volta, se não Volta com o no tema tema. todo, se não com o tema todo, É. a gente volta com alguma pincelada a respeito. Sim, né? senhor. Beleza? Gente, tchau, tá? Beijos para vocês Beijo, todos. tchau, gente. Beijo. Valeu Um muito. abraço. Até o próximo. Até o próximo.